O tal do supercomputador agiu de novo. Fez contas de novo. Bilhões e bilhões e bilhões de simulações, cálculos, probabilidades, juntou estatísticas, finalizações certas e erradas, enfim. Juntaram tudo no supercomputador da Opta, que é muito conceituada em termos de análise de jogo, análise de futebol. Não é exercício de previsão, tá, gente? Só pra... É que a gente sempre tem que repetir isso. O computador não tá falando, pelo menos não vai falar agora, que fulano ou beltrano não tem condições de ganhar, não vão ganhar, ou que o outro vai ganhar. Estão falando de possibilidades, probabilidades. E eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com as previsões e os números da Opta. Eles não batem, no geral, com os números do Data Carecation. Não batem. Primeiro, vamos relembrar, Tulhão. A gente estava até conversando, acho que com o Marcelo Beckler no dia. Batendo papo aqui, falamos do supercomputador e tal. E mostramos aquela planilha, parece, né? Esse gráfico aí do supercomputador antes da competição começar. Antes. E aí, pra galera entender, tem ali todos os times com a maior possibilidade na ocasião de quem seria o campeão, né? Tá nessa ordem. Você vai ver lá no número final que o PSG era o primeiro com 18,5%. É a última coluna lá para ser winner, para conquistar o título. 18,5% de chances. O City era o segundo, 17,8%. Uma diferença considerável para o Bayern de Munique, terceiro com 12,8%. Enfim. E aí a gente vai ver que lá embaixo não era zero, tá? Esse número é um número aproximado. Mas era... A galera aí, ó, tivemos aula de história mais cedo, agora a gente tem um pouquinho de matemática também. O número que tá aqui embaixo, que tá como 0%, arredondado, ele tende a zero. Ele é 0,0000, enfim. Cada um desses aí tem um número que tende a zero. Todos eles a partir do Fluminense. Olha só, o Fluminense tinha uma possibilidade que tendia a zero. Botafogo, Urawa Reds, Pachuca, o Esperance, o Idade, o Ulsan, Al Ain e Auckland. Esses, né, para ser campeão. Aí tem, indo da direita para a esquerda, né, de trás para frente, a possibilidade de chegar a uma final, possibilidade de chegar às semis, às quartas e para se classificar. Então, se a gente dá uma olhada aí, ó, o City, por exemplo, ele tinha 73% de chance de passar para as quartas. Já ficou pelo caminho. Já ficou pelo caminho. A Internazionale tinha 74%. Ficou pelo caminho. O Atlético de Madrid tinha 51,7%. Ficou pelo caminho. A Juventus, 45,3%. Benfica, 44,2%. O Porto... Então, André, eu ia 19, destacar isso. O Porto e o Atlético, na verdade, a gente tem que olhar para probabilidade ali anterior, né? Porque nem para o mata-mata eles chegaram. Pois é, pois é. Então, assim, claro que eles estavam ali vendo dificuldade do grupo, teóricos cruzamentos, são muitas contas que são feitas e que foram feitas para isso aí. Como a gente vê que, né, favoritismo, possibilidades, probabilidades não significa, né? Aqui é difícil das pessoas entenderem que quando a gente fala que tem um favorito e não acontece, tá vendo, não sabe nada. Enfim, a gente sabe como é que é. E aí, cara, chama atenção, muita coisa aí, né? Muita coisa. Mas isso aqui ficou para trás. Temos números fresquinhos saindo do forno. Números fresquinhos. Já com novas contas,
novas possibilidades, simulações, cálculos. Então vamos lá. Evidente que nas quartas, 100%. Esses números são de hoje. Esses números acabaram de sair do forno. Acabaram de sair do forno. Aquele outro lá era do dia 9 de junho. Pouquinho antes de começar a competição. O Estevão tá falando que, diferente do computador, a gente segue firme nas opiniões baseadas em nada. Obrigado pela audiência, Estevão. Muito obrigado. Continue com a gente. Vamos lá. Evidente que todos estão com 100% nas quartas de final, né? Porque todos chegaram. Possibilidade de passar às semifinais. Atenção que vai começar. Rapaz, eu não queria ser o pobre do computador agora. Ô Tulhão, o supercomputador será que tem perfil no Instagram? Porque o que vai... Os brasileiros, nesse momento, vão se unir e vão, cara, vão Assim, invadir. O supercomputador não, mas da Opta tem. Então, aguarde, porque eu não queria estar na pele do computador. Olha só, cara, na semifinal entre Chelsea e Palmeiras, 75, vamos arredondar aqui, 75-25. O Chelsea é o maior favorito a passar a fase de semifinais. De todos os confrontos, Segundo o eles. computador analisou. Segundo eles, claro. Esses números são da Opta. Tá ali, ó, Opta. Você que tá fazendo corte aí, você que tá no... Ó, eu tô só reproduzindo o que a Opta, né, tá colocando aí. 75-25 de todos os confrontos, o Chelsea é o que tem mais favoritismo. Muito clubista essa. Eu vou aproveitar para fazer tudo o que eu ouço todos os dias. Clubista, bairrista, toda hora muda de opinião. Sabe nada, essa imprensa. Mas tudo bem, vamos lá. Pô, velho, não acho que seja isso não, tá? Se você quiser considerar o Chelsea favorito a passar do Palmeiras, eu não vou arrumar uma briga com você. Aliás, eu não vou arrumar briga por nada. Mas, assim, botequisticamente falando, no papo de boteco, não vou arrumar confusão com você não, se você quiser falar que o Chelsea é favorito. Mas se você passar de 55-45, eu já vou começar a ficar chateado. Porque eu não acho não, cara. Se passar disso aí, eu já começo a... Então acho que tá bem desnivelado aí, bem descalibrado esse número aí do supercomputador. No outro compromisso ali, envolvendo o brasileiro, Fluminense. O Fluminense enfrenta o Al Hilal. Segundo o mega computador, atenção galera do corte, o Al Hilal tem aproximadamente 60% de chances e o Fluminense 40%. O Al Hilal é favorito. O Al Hilal tem uma folha salarial impressionante. A gente sabe, vários jogadores de Europa, de nível europeu, que poderiam estar jogando na Europa. Colocou bastante dinheiro em investimento nos últimos anos. Acertou mais do que errou nas contratações, né? E tá ali o Al Hilal com 60-40. Eu acho que é um pouquinho mais equilibrado, não é não? Eu acho que tá menos descalibrado do que o Chelsea Palmeiras. Ok, concordo.
O Chelsea e Palmeiras tá bem descalibrado. Mas aqui, cara, eu tendo a me aproximar do equilíbrio ali. Pelo que jogaram na competição, eu acho que o Fluminense não tá muito longe do Al Hilal, não. Tudo bem que o Al Hilal tirou o City e tal. Mas, André, é legal a gente ver o seguinte, né? Antes da competição começar, olha a chance que o supercomputador colocava pro Fluminense chegar nessa mesma semifinal. Fluminense na semi era de 1,8. Galera tá falando aqui, o Rodrigo Mota, a diferença de investimento é grande, André. Eu sei que é. Eu sei que é, mas a gente não tá vendo aí que futebol não é só dinheiro? Dinheiro ajuda bastante. Bastante. Eu equilibraria um pouco mais. Eu equilibraria um pouco mais essa possibilidade aí. Dos outros confrontos, a gente tem o PSG que enfrenta o Bayern de Munique, PSG 58, aproximadamente, 58-42. Acho que aí tá bem mais realista. Mais realista. E no Real Madrid e Borussia Dortmund, 60-40. Eu acho até que o Real Madrid eu iria mais pra cima um pouquinho. 65-35 e tal, mas ok. Agora... No Data Carecation, então, Real Madrid e Dortmund é o que tem a maior disparidade. É. Tá vendo como a gente... Mais um exemplo que a gente, né? O PEC tá aqui falando. Não pipoca não, André. O Al Hilal é favorito. Mas eu não tô falando que não é favorito. Eu tô falando que o favoritismo desse tamanho eu acho demais. É complicado, cara, a gente conseguir... Mas eu vou tentando explicar cada vez mais pra ver se quem não entendeu ainda como funciona, se entende. Eu sei que é difícil, eu sei. Mas eu acho que de todos os confrontos, o mais favorito é o Real contra o Dortmund. O que não quer dizer que o Dortmund não pode passar, gente. De novo, tem que saber interpretar o que a gente fala em favoritismo. Agora, Tulhão, com relação a chegar à final, já tem ali uma, né? O time mais favorito a chegar à final hoje é o Chelsea, ganhando bastante do PSG. E aí, evidente que tem o cruzamento, né? O PSG tem Bayern e possivelmente Real Madrid e tal. Então, o caminho do Chelsea, inclusive, nesse momento, é pra ser o favorito da competição. Da competição. Hoje, o favorito a conquistar a Copa do Mundo, segundo o supercomputador, é o Chelsea, com aproximadamente 27%. PSG 25%, Real Madrid 17%, Bayern de Munique 15%, números aproximados, gente. Borussia Dortmund 8%, Al Hilal 4%, Palmeiras 3%, Fluminense 1,5%. E aí o torcedor do Fluminense adora, né? Porque 1% pro Fluminense é muito. Qual que é o número que mais te assusta aí, ô Tulhão, pra gente fechar a conta e passar a régua com esse supercomputador aí? O número, de todos esses números aí, qual o que mais te assusta? O do Chelsea chegar à final. Porque eu acho que ele tá superdimensionando o favoritismo do Chelsea, tanto contra o Palmeiras, tanto contra quem vier de Al Hilal e Fluminense. Gostei desse número. Eu acho que o Chelsea, ele tem sim um favoritismo nesses dois confrontos. Eu até acho que o Palmeiras vai passar, apesar dos desfalques, no meu palpite. Mas eu acho que o Chelsea é favorito, né? Porque a gente tem que
O Chelsea é favorito, mas isso não quer dizer que ele vai passar. Só que eu acho que tá super dimensionado essa chance do Chelsea chegar à decisão, André. É a minha opinião. Ô, Tulhão, ó, troféu joinha pra você. Gostei. E seguindo o seu raciocínio, a chance do Chelsea ser campeão, bater 27% nesse momento, é que aí vai depender, assim, porque esse número ele tem que somado, ele tem que dar 100, né? De todos os vencedores. Então, você tem que ter uma parcelinha lá, porque vão se enfrentar. PSG, Real Madrid, Bayern, eles são times que, se tivessem no lado mais fraco, talvez ainda teriam números maiores. Mas você tem que ter números razoáveis para os três, tal. Então, nessa divisão de números, talvez tenha sobrado o número para o Chelsea na conta do computador. É que se você for analisar as probabilidades que o computador nos traz, André, você vê o quê? Que ele considera que o Chelsea é favoritaço para chegar à final, segundo ele. Só que uma vez na final, ele será zebra contra quem vier. Porque ele perde muito da sua porcentagem, né, nesse cenário. Que você tem que ver o quanto vai diminuindo, né, fase a fase. Então, ele considera o Chelsea favorito para chegar, mas não será favorito na final. Então, deixa eu só fazer uma conta rápida aqui, em voz alta. Para o campeão ser do lado nosso aqui da chave, 27 mais 4 mais 3 mais 1,5, não é isso? A conta é essa. Então, vamos arredondar. 27 com 4, 31, 34, 36, vai. 36% de chance do campeão estar do nosso lado aqui. Consequentemente, 74. Não, 64 do lado de lá. Eu acho um número razoável, vai. É que eu acho que quem chegar do lado de lá vai chegar bem favorito. Sim. Mas aí você vai colocar o quê? Um favoritismo 80-20? Dependendo do adversário? 70-30? É nesse nível? Eu acho que é por aí, cara. Decisão, jogo único. Não dá pra você esticar muito mais a corda do que isso, não, André. E é por isso que eu discordo, consequentemente, de todos os palpites ali, as probabilidades, perdão, para o Hilal, Palmeiras e Fluminense. Eu acho que o Chelsea tá ali sugando pra ele tinha que estar melhor distribuído entre todo mundo. O Fluminense, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma conta de padaria aqui, eu colocaria, sei lá, uns 5% de, ao invés de 1,5 ali pra ser campeão, sabe? 5, 6, sei lá. Vamos esperar um pouco. Eu hoje, né, fazendo esse exercício aí de, na final, lado esquerdo ou lado direito da chave, eu colocaria um 70-30. Não tá muito longe, vai. Não tá muito longe. Chegue quem chegar. Chegue quem chegar. Ou PSG, ou Bayern, ou Real Madrid, ou Dortmund. Pô, se você imaginar o Dortmund chegando, que eu acho que é o que menos tem chance, o computador também, o Dortmund terá passado pelo Real Madrid e ou o PSG ou o Bayern. Então realmente chega muito forte. Do lado de cá, a chave do lado de cá é mais fraca, teoricamente. Ela é mais fraca, não tem o que, né? O que não quer dizer que seja fraca, porque eu já vi aqui alguns comentários. Tá falando que o lado dos brasileiros é fraco? É difícil, mas de novo, vamos tentar. Não é que é fraco, mas é mais fraco do que o outro. É que, André, no final das contas, tudo isso que a gente tá falando, que o supercomputador tá analisando, tudo isso não serve de nada. É no campo que as coisas vão ser resolvidas, é no campo que elas sempre são resolvidas. E se eu sou o Renato, se eu sou o Abel, eu imprimo esse quadro da Opta, ó, e prego no vestiário, irmão. Uso isso aí ao meu favor. Ó, não estão acreditando na gente. Vambora. Mas você está redondamente enganado num aspecto aí, que não serve pra nada. Serve pra gerar o ódio, pra gerar controvérsias, pra gerar inimizades. Porque qualquer opinião que você traga aqui gera inimizade. Tem gente do outro lado que, se você falar que você concorda,
Eu concordo que o Chelsea seja muito favorito contra o Palmeiras. O mais favorito de todos aí é o Chelsea contra o Palmeiras. Seu lixo! Não sabe nada! Qualquer um fala de futebol na televisão, tá vendo? Por isso que a imprensa tá isso aí. Se você chegar e falar, eu discordo. Seu lixo, tá vendo? Não sabe nada, por isso que essa imprensa aí qualquer um fala. Aí sabe qual que é a vontade? De se ausentar dessa discussão e falar, ô, véi, você tá chamando a opinião do outro aqui de lixo e você tá chamando ele de lixo e ele tá te chamando de lixo. Se resolvam aí. E voltando aí aos números, André, eu queria te devolver a pergunta que você me fez. Você perguntou qual número me chamava mais atenção, que eu discordava mais, enfim. Eu queria saber qual é a maior discordância desses números da Opta pro Data Carication, que também é um instituto. E é respeitadíssimo. O All Clips, inclusive, ele tá aqui me lembrando um negócio. Ainda vão chamar a gente de engenheiro de obra pronta, depois que a gente analisar só depois do jogo, né? Mas vamos lá, o número que mais me chama atenção aí... Pô, cara, eu fico entre o número que você sugeriu, 58% do Chelsea chegar à final. Eu não acho que o Chelsea seja a soma dos três outros. Eles estão dizendo aqui, o computador está dizendo para nós, que a soma dos três outros é menor do que o Chelsea. E tem um ponto aqui, tem até uma pessoa aqui no chat falando, deixa eu buscar aqui o nome para dar os créditos, que a gente já falou sobre isso, mas a gente reforça, o Marcos Porto que está falando, que a gente concorda parcialmente com a chance do lado esquerdo ser campeão. O que a gente não concorda é com a chance desses mesmos times chegarem na final. Sim. Como está distribuído, né? A gente não concorda com isso. Com a distribuição. A gente concorda com, enfim, um ser favorito, mas a gente não concorda com o número desse favoritismo. Agora, olha só. Pô, cara, tá me incomodando isso. Os três somados... Palmeiras, Fluminense e Al Hilal, somados, ainda tem uma vantagem grande para o Chelsea. De 57 para 43, são 14... 58, né? 57, de 58 para 42, são 16 pontos percentuais. Pô, cara, eu acho muito, velho. Muito. É um número que realmente acho que você matou a charada, Tulhão. Acho que você matou a charada. Eu acho que o Dortmund passar com 40% aí, logo nesse confronto, também acho muito. Acho o número do Al Hilal exagerado para passar, mas enfim... Os outros eu aceito um pouquinho mais. Os números em especial do Chelsea me incomodam. 75 eu acho demais contra o Palmeiras. E 58 contra os três outros, eu também acho.